A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês que nos acompanham através da internet, todos vocês que têm oferecido o seu culto como um cheiro agradável ao Senhor. Eu trago e parafraseando as palavras do apóstolo Paulo, é o livro que nós meditaremos hoje, uma porção da sua palavra que nós meditaremos hoje. E eu parafraseio aquilo que ele iniciou como prelúdio da sua mensagem, a carta à igreja de Filipos, dizendo que eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque em meio a situações que nós estamos vivendo, nós continuamos sendo igreja. E todas as vezes que eu me lembro da igreja, eu entro em oração, em súplicas, com alegria no coração, pois sabemos que o povo do Senhor, em todo lugar que esteja, na sua casa, no seu trabalho, continua sendo a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou convidar a você que está em casa para se colocar de pé. Pegue a sua Bíblia nesse momento. Abra a palavra no livro de Filipenses, o capítulo de número 4, do versículo 10 até o 13. Nós faremos essa primeira leitura. E eu oriento a você a não fechar a sua Bíblia. Hoje a gente vai tocar em alguns textos, vai meditar em alguns textos, e você deixa a tua Bíblia aberta, medita junto conosco. Filipenses capítulo de número 4, do versículo 10 ao versículo 13. A palavra diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita junto comigo aí onde você está na sua casa, o último versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ore junto comigo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós estamos de coração aberto, Senhor, para ouvir aquilo que Tu queres tratar com a Tua igreja, Pai. Sim, Deus, nós somos a Tua igreja. Nos nossos lares nós continuamos sendo a Tua igreja. Onde quer que nós estejamos, nós continuamos sendo a Tua igreja, Senhor. Eu Te louvo, eu Te agradeço, porque nós temos a certeza em nosso coração que Tu és o Deus que nos permite viver com abundância essa vida, Deus. Continua sendo com o Teu povo. Abre os nossos ouvidos para a palavra que Tu irás ministrar essa noite. Que eu diminua e que a Tua presença possa crescer. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, você pode tomar o seu lugar. A comunidade de Filipos foi a primeira comunidade fundada pelo apóstolo Paulo no solo europeu. De acordo com o livro de Atos, essa fundação aconteceu quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária. Foi aí que Paulo fundou a igreja de Filipenses, a comunidade de Filipenses. A relação existente entre Paulo e a igreja de Filipenses era de forma cordial. Somente desta comunidade
nós podemos nos ater à palavra, estudar a palavra, foi que o apóstolo Paulo aceitou o apoio financeiro. E não somente isso, a igreja também, ela não só enviava finanças, não só enviava recursos ao apóstolo Paulo, mas também a igreja enviava pessoas, a fim de que essas pessoas pudessem ser colaboradores do apóstolo Paulo em meio às suas viagens missionárias. Quando nós vamos estudar o livro de Filipenses, nós vemos nome como o de Epafrodito, onde a palavra vai dizer que ele ficou à disposição de Paulo como cooperador do evangelho. É nessa epístola que Paulo, ele fala à igreja de Filipos de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente encontra nas outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Através da carta à igreja de Filipenses, nós encontramos, um sentimento que norteia o amor paternal que Paulo tinha para com aquela igreja de Filipos. O sentimento de gratidão que Paulo tinha para com a igreja de Filipe. Porque por tudo que essa igreja de Filipenses fez por ele, a palavra vai dizer que Paulo tinha essa igreja como se eles fossem os filhos e ele o pai. O cuidado que a igreja tinha para com Paulo era o cuidado de um pai para com o filho e de um filho para com o pai. E nos versículos que nós acabamos de ler, eu gostaria de considerar com você o versículo de número 11. Abra sua Bíblia novamente, onde está expressa uma das razões pela qual Paulo, ele consegue viver uma vida feliz, apesar de todas as situações. O versículo 11, ele vai dizer o seguinte, olha: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Leia junto comigo aí mesmo onde você está. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Sobremaneira, nesses versículos, o apóstolo, ele menciona uma palavra, um verbo, que eu gostaria de me ater com você nesse momento. E esse verbo, essa palavra nos chama a atenção pela postura que leva o apóstolo Paulo a um sentimento de abnegação, a um sentimento de despreendimento. Quando Paulo diz assim, olha, porque eu aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. A palavra aprender, ela vem do latim e tem o sentido de levar para junto de si, de levar para junto da memória. E quando vamos estudar a palavra de Deus, nós encontramos o próprio Cristo usando esse mesmo radical, usando essa mesma palavra para ensinar as multidões que o seguiam. Lá em Mateus, o capítulo de número 11, o versículo de número 29. Mateus 11, 29. Cristo vai usar a seguinte expressão para com a multidão que o seguia: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A gente percebe o verbo que Paulo usa para ensinar a igreja de Filipenses. É o mesmo verbo que o apóstolo que o Senhor Cristo usa para ensinar a multidão. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Como, igreja querida, como
como você que está acompanhando esse culto, como se sentir satisfeito em meio às dificuldades, como encontrar contentamento quando você está sendo privado de situações, de coisas, quando você está sendo privado de ver pessoas que em determinado momento lhe trazem benefício, satisfação. Como concluir algo assim, como o apóstolo Paulo concluiu? Aprendi a viver contente. Sendo que Paulo, quando escrevia essas palavras à igreja de Filipos, Paulo estava em uma prisão. Paulo estava sendo tolhido de sua liberdade, unicamente porque Paulo pregava a tempo e a fora de tempo o nome de Jesus. Paulo escreve de maneira afetuosa à igreja de Filipenses, a fim de ensinar aqueles irmãos através da sua própria vida. É possível, escute aqui, você que está cultuando junto conosco, é possível aprender a viver contente, satisfeito, feliz em meio às situações externas de nossa vida. É possível viver feliz em meio a situações adversas de nossa vida. Deus criou, meus irmãos, o ser humano, a mim e a você, meu irmão, minha irmã, que se encontra em casa. Deus criou cada um de nós com uma capacidade incrível, maravilhosa, de adaptar-se às situações. Deus criou eu e você com uma capacidade maravilhosa de crescer em determinadas situações. E além disso, Deus nos criou com a capacidade de frutificar em meio às situações adversas. É isso mesmo que Deus está falando com você hoje. É possível frutificar em meio a situações adversas de nossa vida. Nesse sentido, Paulo declara, ainda em Filipenses, o capítulo de número 1, do versículo 12 em diante, Paulo declara que a situação que ele estava vivendo, ele contribuía para o progresso do Evangelho. Veja só, Paulo dizia que as minhas cadeias, as minhas algemas contribuem muitos a falar sem desassombro da palavra de Deus. É possível viver feliz, é possível aprender a viver contente, feliz em meio às adversidades. Às vezes é incompreensível para o mundo perceber como ele, perceber como ela saiu daquela situação. Às vezes é incompreensível para o mundo perceber como aquele ou como aquela deu a volta por cima, como continuou sorrindo, como continuou acima de todas as circunstâncias no campo missionário, como continuou louvando, como continuou pregando. Mas lembro-me da mensagem do profeta Isaías, no capítulo de número 59, o versículo de número 1, onde o profeta Isaías vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Aleluia, glória a Deus. Perceba, é possível viver feliz, é possível viver contente em meio às adversidades da vida. Perceba, essa não era uma característica intrínseca de Paulo. Paulo não nasceu sabendo disso, porque a palavra vai dizer que ele aprendeu a viver assim. A palavra vai dizer: eu desenvolvi
essa característica. Eu treinei a minha mente, eu treinei a minha memória para viver contente, independente da situação que eu estou passando. A igreja do Senhor, de alguns meses para cá, tem passado por situações difíceis. Mas o que Deus fala comigo e com você essa noite é que se você não está andando dessa maneira, a partir de hoje, olhe para esse texto, medite sobre essa palavra e aprenda a viver feliz, independente das situações. Aprenda a viver feliz, independente das circunstâncias. O que o apóstolo Paulo trazia aos filipenses era que as situações exteriores que nós vivemos jamais podem roubar a alegria e a felicidade que deve existir na vida de um cristão. Alegria e felicidade é uma marca do crente, é uma marca do salvo, é uma marca do remido. Então, meus irmãos, Paulo escrevia para aqueles dizendo, olha, na vida daqueles que verdadeiramente confiam, na vida daqueles que verdadeiramente dependem, na vida daqueles que verdadeiramente esperam no Senhor, é possível viver feliz, independente das situações. Por essa razão ele escreve aos filipenses. Você pode acompanhar capítulo de número 4, versículo de número 12. Por essa razão Paulo diz assim, olha, eu aprendi a ser humilhado como a ser honrado. Eu aprendi a viver com fartura, mas eu também aprendi a sentir fome. Tanto na abundância como na escassez, Paulo declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu suporto todas as situações. Eu não estou isento das situações adversas. Mas Paulo diz, não pela minha capacidade, não pela minha força, todavia, porque a minha força vem do Senhor, é Ele quem me fortalece. Dessa feita, meu irmão, Deus encoraja a mim, Deus encoraja a você, meu irmão, a viver com um sentimento de alegria, assim como o seu servo Paulo fez, a permanecer firme e fortalecido nele, independente daquilo que tem acontecido ao seu redor. Independente daquilo que tem acontecido dentro da sua casa. Viver feliz, contente, satisfeito, independente daquilo que tem acontecido lá no seu trabalho. Independente das privações, independente das provações, independente das dificuldades, Paulo traz ao meu e ao teu coração: viva feliz. Viva feliz. Por isso, através dessa palavra, eu gostaria de compartilhar com você que está aí em casa 3 razões, de forma simples, mas de forma profunda ao teu coração, que devem mover a tua caminhada com Cristo. Eu gostaria de compartilhar com você 3 razões que você deve usar como sustento na tua vida para com o Senhor Jesus Cristo. E a primeira razão é que é preciso, preste atenção aqui em mim, é preciso ser resiliente diante das dificuldades. É preciso ser resiliente diante
das dificuldades. E ser resiliente é manter-se firme e estruturado mediante os desafios da vida. Ser resiliente é perceber que mesmo as águas entrando dentro do teu barco, tu continua confiante, tu continua firme, tu não deixa as tuas estruturas se abalarem. Permanecer resiliente é olhar ao redor e ver que às vezes não tem solução humana, mas tu continua firmado na palavra, tu continua disposto a viver o melhor de Deus para a tua vida. Por isso o apóstolo Paulo fala aos Filipenses no capítulo 1, 29, diz assim, olha, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele. O apóstolo compreendia que ele precisava ser resiliente, porque não somente ele iria passar por momentos bons, mas pelo nome de Cristo, pelo amor de Cristo, ele passaria por dificuldades, ele passaria por prisões, ele passaria por coisas que nenhum ser humano gostaria de passar. Mas o apóstolo Paulo nos mostra a necessidade que temos de ser resilientes. Seja resiliente. Encontre o controle da situação. Não em você, mas busque em Cristo Jesus. Busque através da palavra de Deus o controle. Busque através da palavra de Deus a centralidade das coisas. É possível em meio às dificuldades, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, depois do Senhor Jesus Cristo, nós não encontramos situações que uma pessoa tenha passado por tantas dificuldades como o apóstolo Paulo. Nós não encontramos nenhuma outra pessoa que tenha passado por tantas situações difíceis depois do Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo. Por isso é preciso ser resiliente, querido. É preciso compreender que Deus, Ele está no controle da situação. É preciso você colocar na sua mente, no seu coração. É preciso você focar em Deus. É preciso você compreender que não é hora de deixar a ansiedade dominar o seu ser. Não é hora de você deixar o medo abalar as suas estruturas. É necessário que você continue crendo. É necessário que você continue professando. É necessário que você compreenda essa palavra. Não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Seja resiliente. Encontre a centralidade de Deus em sua vida. Olhe para a vida de vários homens na palavra de Deus, que passaram por dificuldades, que passaram por provações, mas não negaram o nome do Senhor Jesus, que foram muitas vezes torturados. Todos os apóstolos de Jesus Cristo, todos os discípulos tiveram mortes dolorosas, mas eles continuaram, exceto João, mas todos eles continuaram professando e crendo no Cristo que eles serviam, continuando e crendo no Cristo que caminhou com eles aqui na terra. É assim que eu e você devemos viver, meu querido, minha querida. Continuar crendo, continuar professando, não deixar que as dificuldades tirem as suas estruturas, mas que diante dos desafios que aparecem em sua vida, seja resiliente,
Compreenda que o Senhor está com você. Ele é com você. Ele não te abandona. Ele nunca te abandonará. Mas também eu gostaria de falar para você o segundo motivo, a segunda razão que deve mover a nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. E a segunda razão é que é preciso ter a certeza de que todas as situações que passamos em nossa vida podem, escute aqui, é possível, é preciso você compreender que todas as situações que você passa na sua vida podem e devem glorificar o nome do Senhor. É preciso você compreender que na dor você glorifica, que na alegria você glorifica, que na privação você glorifica, que no medo você glorifica, na fartura você glorifica. O apóstolo Paulo fala lá ainda no capítulo 1, versículo 18 e 19. Você pode acompanhar aí na sua palavra, na sua Bíblia. Mas que importa de qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não. Alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava falando lá para os filipenses, queridos, olha, não importa, quer por pretexto ou quer não, quer que anuncie a Cristo com dissensões, quer que quem anuncie a Cristo com inteireza de coração, mas eu quero que no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome dele continue sendo glorificado. O apóstolo Paulo dizia, olha, não importa por qual situação, quer de um jeito, quer de outro, que o nome do Senhor Jesus continue sendo glorificado. Essa é a segunda razão que você deve deixar mover a sua caminhada com Cristo. Independente da situação que você esteja passando, deixe Deus ser glorificado na sua vida. Deixe Deus ser glorificado na sua história. Deixe Deus ser glorificado na sua família. Estamos vivendo o mês da família. Ore ao Senhor, peça a Ele que o nome dEle seja glorificado através da sua família, através das situações que você tem vivenciado. É possível, meus queridos, independente das situações, deixar que o seja glorificado em nossa vida. E por fim, a terceira razão que eu encontro através da meditação dessa palavra, que o Espírito Santo traz ao nosso coração, é que é preciso amadurecimento espiritual para compreender que talvez essa palavra seja a máxima que encorajou Paulo a escrever aos Filipenses. É preciso que você busque amadurecimento espiritual para compreender aquilo que você está vivendo. Porque se você se desesperar, você não vai entender o trabalhar de Deus. Porque se você desanimar na caminhada, você não vai compreender o trabalhar de Deus. Porque se você desistir da caminhada, você não vai ser abençoado com as promessas e com o trabalhar de Deus. O apóstolo Paulo fala, declara aos Filipenses:
no versículo 27, ainda no capítulo de número 1, somente portáveis de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer que eu vá e vos veja, quer esteja ausente acerca de vós, quer permaneceis firmes no só Espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. Combatemos juntos com uma só alma, pela fé que nós professamos. É possível, querido, você buscar amadurecimento espiritual na situação que você está vivendo. É possível você buscar o controle, a presença de Deus em meio à situação que você está vivendo. Isso é ser maduro espiritualmente. É você compreender, é você estar preso, escrever uma carta para uma igreja pela qual você está ensinando, pela qual você está pastoreando, dizendo assim: olha, eu estou aqui preso, mas eu estou feliz. Eu estou aqui preso, mas eu estou regozijado. Eu estou aqui preso, mas não há tristeza no meu coração, não há sentimento ruim no meu coração. A maturidade é preciso nós desenvolvermos, queridos, porque senão nós vamos parar no meio da caminhada. Se nós não buscamos a maturidade espiritual, nós ficaremos pelo meio do caminho. E Paulo diz assim: olha, seja firmes num só Espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. É isso que é ser igreja, meu querido. O apóstolo Paulo não escreveu aos Filipenses lamentando, chorando, contando tristezas, mas pelo contrário, ele começa a carta dizendo: olha, eu sinto alegria no meu coração todas as vezes que eu lembro de vocês. Oh, aleluia! Deixe ser movido por esse sentimento. Deixe ser tocado por esse sentimento. Busque esse amadurecimento na sua vida cristã. É muito difícil, eu sei, passar por dificuldades, é muito difícil, eu sei, mas é possível manter a mente saudável em meio a um mundo doente. É possível manter a mente sadia em meio a um mundo decaído pelo pecado, porque você foi salvo não para ficar murmurando, você foi salvo para fazer a diferença no mundo. Você foi salvo para glorificar a Deus através da sua vida, através da sua vida, do seu trabalho, do seu ministério. Olha, veja bem, Paulo passou por muitas dificuldades, mas a alegria era uma marca do apóstolo. A alegria deve ser uma marca do cristão. Nós choramos sim, nós sofremos sim. Muitas vezes é difícil, a lágrima vem, a tristeza vem, mas a palavra vai dizer que ao amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam. Ao amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na tua vida. Que a nossa vida glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa vida glorifique o nome do Senhor Jesus. É para isso que nós fomos salvos, para glorificar o nome dEle. É para isso que nós fomos salvos, para exaltar o nome dEle, para não deixar que as situações elas nos esmaguem, tirem a nossa alegria, mas ao contrário disso, que nós sejamos um povo feliz, conhecidos pelo mundo, do povo feliz, o povo que carrega a sua cruz, o povo que tem dificuldades, mas continua louvando, continua adorando, continua fazendo missões, continua professando o nome do Senhor. É para isso que eu e você fomos salvos,
para glorificar, aprendendo de Cristo e glorificando o seu nome. Não esqueça que no começo dessa palavra, o apóstolo Paulo falou à igreja de Filipenses dizendo o seguinte: porque eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver contente. Ele buscou isso. Ele buscou aprender a viver contente em toda e em qualquer situação.